Olá, turminha, boa tarde. Na nossa aula de redação, vamos revisar, reforçar aí o assunto de verbos e tempos verbais, onde os verbos indicam ação e os tempos verbais são eles, presente, passado e futuro, certo? O presente, ele indica uma ação que é agora, hoje, certo? O passado indica uma ação que já aconteceu ontem. E o futuro indica uma ação que ainda vai acontecer amanhã. Eu escolhi aqui o verbo pular, tá? Para apresentar para vocês no presente, no passado e no futuro, junto com os pronomes. Então, vamos lá? Temos aqui, no presente, né? Que indica agora. Eu pulo, tu pulas, ele ou ela pula, nós pulamos, vós pulais, eles ou elas pulam. Já que no passado indica uma ação que já aconteceu, foi ontem. Então, eu pulei, tu pulastes, ele ou ela pulou. Nós pulamos, vós pulastes, eles ou elas pularam. Agora, vamos para o tempo verbal futuro, né? Que indica uma ação que ainda vai acontecer. Então, eu pularei, tu pularás, ele ou ela pulará. Nós pularemos, vós pulareis, eles ou elas pularão, certo? Então, vocês vão pegar o livro de vocês de redação e vão abrir na página 90, onde tem a atividade seguinte, né? Verbos e tempos verbais. O primeiro, leia outro texto que explica como brincar de queimada. Complete os espaços com os verbos do quadro. Então, temos os verbos aí seguintes: for, conseguir, brincar, dividir, acertar, estiver. Então, queimada, jeito de brincar. Então, vocês vão completar este trecho aqui do texto com estes verbos aqui que está no quadrinho, ok? Segundo, tem aí número 1, os alunos jogam queimada. 2, os alunos jogarão queimada. E 3, os alunos jogaram queimada. Então, letra A, tem aí a pergunta: quais palavras da frase acima indicam mudança de tempo? Quais são essas palavras que mudaram aí conforme os tempos verbais presente, passado e futuro? Letra B, escreva o número da frase que dá a ideia de passado, qual é o número, presente, qual é o número, e futuro, qual é o número, tá? Na página 91, no terceiro, leia a tirinha e depois responda as questões. Tem aí: ei, Lúcio, por que você lê tanto? Aí, por que você respira tanto? Aí ele ficou pensando, né? Liga não, intelectuais costumam responder perguntas com outras perguntas. Então, tem aí, letra A. Qual é a importância da leitura na vida do personagem Lúcio? Letra B. Você também gosta de ler? C. Quais são os verbos dos dois primeiros quadrinhos? Então, os dois primeiros quadrinhos têm verbos. Quais são eles? D. Os verbos que você escreveu no item C dá a ideia de tempo presente, passado ou futuro, certo? E quarto, analise as frases e responda as questões. Então, temos aí, letra A, meu pai pediu minha mãe em casamento. Qual é o verbo que está aí nesta frase? Então, vocês vão indicar o verbo e qual é o tempo verbal. Vou dar o exemplo nesta frase. Tem aí a frase, né? Meu pai pediu minha mãe em casamento. Então, qual é o verbo da frase? O verbo da frase aqui é pediu, certo? E qual é o tempo verbal do verbo pediu? Pediu quer dizer que já passou. Então, foi passado. Então, vou colocar aqui passado. Certinho? Letra B. Os carros buzinam sem parar. Qual é o verbo e qual é o tempo verbal? C. A menina ganhará o prêmio. Então, qual é o verbo e qual é o tempo verbal?
Letra D, Marcela dança na festa. Qual é o verbo e qual é o tempo verbal? Então, a nossa atividade de redação é esta aí, sobre verbos e tempos verbais.